A poluição sonora é um dos maiores problemas ambientais nos grandes centros urbanos. Ela ocorre quando o som altera a condição normal de áudio em um determinado ambiente. Embora não se acumule no meio ambiente, assim como outros tipos de poluição, ela causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas. Por isso, ela é considerada um problema de saúde pública mundial. Olá, eu vou falar um pouquinho para vocês da poluição sonora e os seus agravos em saúde. Para a saúde, nós consideramos poluição sonora acima de 55 decibéis. Isso parece muito, porém, uma academia pode chegar a funcionar com 80 decibéis com som em ambiente. Então, a poluição sonora ela é algo que é vigente no nosso cotidiano, seja no trânsito, seja em casa, né? A gente sempre escuta aquelas motos super barulhentas e eles causam disparos, né, de decibéis e isso lesa o nosso aparato auditivo. Só que os malefícios da poluição sonora, eles não ficam só concentrados no nosso aparato auditivo. Ele também se estende ao sistema nervoso, uma vez que o som alto aumenta a pressão intracraniana e aumenta as chances de você ter dores de cabeça, acidente vascular encefálico, até mesmo cerebral, que são danos irreversíveis e deixam sequelas. No sistema cardiovascular, o aumento do som e da sua frequência pode causar um descompasso na atividade cardíaca, aumentando as chances de infarto, formação de trombos e arritmia cardíacas. E no pavilhão auditivo, ele destrói os cílios das nossas células, ele aumenta a chance de rompimento de tímpano, que são perdas auditivas irreversíveis. Então, toda vez que a gente se expõe, a gente aumenta a chance de perder um pouco mais do nosso aparato auditivo, e isso é cumulativo, né? Por mais que a poluição sonora não se acumule na atmosfera, os efeitos dela ao nosso corpo são cumulativos, e com o tempo a gente tem perdas auditivas grandes. As indústrias são uma das maiores fontes de poluição sonora. Isso causa um grande prejuízo aos seus colaboradores. Mas será que existe alguma forma de diminuir esses danos? As indústrias que prezam a saúde física e mental dos colaboradores, elas se baseiam na NR15, ou seja, norma regulamentadora, que tem um limite de tolerância de 85 decibéis para cada 8 horas trabalhadas, fornecendo também os EPIs, ou seja, o protetor auricular para cada colaborador prezando a saúde física e mental dentro de uma indústria. A poluição sonora é também uma agressão à natureza e aos animais. Por isso, fomos ao Zoológico Municipal de Volta Redonda conversar com uma bióloga para saber quais as consequências dos ruídos na vida dos animais. Meu nome é Natália, eu sou bióloga aqui do Zoológico de Volta Redonda e eu vou falar um pouquinho sobre a ação da poluição sonora sobre os animais. Aqui a gente tem um problema com poluição sonora porque a gente tem um número de visitação muito grande e as pessoas acabam ficando um pouco agitadas com a presença dos animais e falando um pouco mais alto, não entendem muito bem como funciona. Tá? E quando o barulho é em excesso, quando acontece de ter algum som ou barulho de música ou algo do tipo, as aves são as mais afetadas, porque elas têm um problema que o barulho muito alto afeta a direção do voo delas. E elas podem acabar batendo em uma árvore, uma parede ou alguma coisa do tipo. A gente tem mais alguns problemas com os cervos, que eles têm um sistema cardíaco bem frágil. E quando eles têm um barulho, eles se assustam e eles acabam infartando. Então a gente também não pode ter um barulho muito alto perto desses animais. O restante dos animais, eles ficam só mais agitados realmente do que o normal. Incomoda um pouco eles, porque animais silvestres, eles têm os sentidos muito mais aguçados que nós humanos e que os animais domésticos. Então, o barulho muito alto sempre acaba incomodando ele. No zoológico mais porque eles estão mais próximos da gente. Mas quando na natureza, o barulho também incomoda bastante. Tanto que podem até reparar que quando tem fogos em virada do ano, alguma coisa do tipo, os próprios animais domésticos que a gente tem em casa, eles ficam mais agitados. Dói o ouvido por causa da sensibilidade da audição.
e eles ficam assustados. Isso também acontece com os animais silvestres. Eles também levam susto, se agitam, em alguns casos eles podem até realmente morrer. Mesmo sendo um assunto muito presente no nosso dia a dia, poucas pessoas sabem que a poluição sonora é um crime ambiental. Mas afinal, quais são as leis que penalizam esse ato? Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco sobre poluição sonora dentro do direito. Quando se fala em poluição sonora, no direito nós podemos ir para o direito ambiental ou para o direito penal. Para o direito penal, nós temos o embasamento no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. São os casos de, por exemplo, barulho de liquidificador de madrugada, uma festa no vizinho que virou à noite com gritaria e som muito alto, garotada com som de carro ligado até altas horas na rua, fazendo algazarra. Tudo isso entra no direito penal, na Lei de Contravenções Penais, que fala sobre perturbação do sossego alheio. Já no direito ambiental, está previsto no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, uma lei federal, que é a Lei 9.605, que são os casos mais drásticos de emissão frequente de ruídos, como um bar que funciona todos os dias, com um som muito alto, até altas horas da noite ou que vire a madrugada. Uma serralheria situada em uma zona residencial, ou ainda um barulho constante diário de uma obra que dura anos. Isso tudo é considerado crime ambiental por poluição sonora. No Brasil, a falta de respeito e o uso inadequado dos equipamentos de som, seja em residências, casas de shows, carros, áreas públicas, é a causa de desentendimento entre vizinhos que tornam-se agressivos por perderem seu direito à privacidade, resultando muitas vezes em morte. No site da ABEMA, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, basta escolher no mapa o estado para conhecer os órgãos responsáveis pela fiscalização da poluição.